Estamos de volta já aqui com Gazeta News, edição da manhã. E hoje, mais cedo, a gente vai falar sobre esporte. Nath Valesca já está aqui conosco. Bom dia. Hoje é bom dia, tá? Hoje é bom dia. Bom dia, Nath. Vamos lá falar. Mundo do esporte extremamente movimentado. Presidente da CBF afastado do cargo. Olha, tem muita coisa, né, pra gente falar hoje. Exatamente, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. A gente já começa nessa sexta-feira muito movimentada, né? A gente tendo aqui esse início, né, ainda pela manhã da sexta-feira, a gente tem bomba na CBF, muitas atualizações das equipes alagoanas, cenário nacional também do futebol, NBA. Tem muita notícia nessa sexta-feira, a gente tem a garantia que o mundo do esporte hoje está movimentado. Está movimentadíssimo. Vamos começar por essa bomba aí, né? Foi uma verdadeira bomba, foi soltada ontem, mas está repercutindo ainda hoje, né? Exatamente, a gente começa falando sobre exatamente esse assunto do momento, né? O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, afastado do cargo. A gente teve esse anúncio ontem e tendo toda essa repercussão hoje, porque está nesse processo aí de investigações, né? E as tomadas de decisões finais, mas para a gente entender mais ou menos como ficou esse caso, né? O presidente Edinaldo Rodrigues já tinha tido essas suspeitas, né? Ele que já foi afastado 2 vezes, né, anteriormente, e na última que foi afastado recorreu, né, ao tribunal, conseguiu ir contra, né, todas as acusações que tinham sido feitas, conseguiu permanecer não só na presidência, como conseguiu também se reeleger, né, como presidente da CBF nesse ano que a gente tem de 2025, e desde a semana passada que está tendo todos uns murmurinhos dentro da CBF, né, e a gente teve ali muitas decisões que foram tomadas nessas últimas semanas. A gente teve a vinda do técnico Ancelotti, que já foi suspeito por ter toda essa correria aí de anunciar um novo técnico. Clube que ele faz parte, confirmar nessa saída dele. Exatamente. Então, começou todas essas suspeitas, né? A gente teve essa correria para você anunciar um novo técnico da seleção, então a gente teve essa pressa aí, né, no anúncio do Ancelotti, e no final de semana anterior também tinham suspeitas aí dessas possíveis investigações para cima do Edinaldo Rodrigues. Então, já era se falado, né, que tinha muita questão dos casos, a CBF que já teve várias pontuações aí nesse começo de temporada, muitas críticas duras à Confederação Brasileira de Futebol. Então, ontem a gente teve essa bomba que realmente explodiu, né? E a gente entendendo aqui o caso, vendo no nosso card, que, né, a investigação e esse afastamento do presidente, ele se deu por uma suposta falsificação da assinatura do Coronel Nunes, que é um dos vice-presidentes da CBF, né, da entidade, em um documento que reforçava o poder de Edinaldo Rodrigues dentro da CBF. Então, teve essa suposta falsificação, né, que foi gerado aí todo esse julgamento, essas investigações e o afastamento. Se for confirmado que realmente teve, né, essa falsificação, o presidente, essa eleição do presidente, né, que ocorreu, anulada, e aí ele não se torna mais presidente da CBF, no momento ele está afastado. Então, a gente tem todas essas repercussões para cima, né? Ele que está afastado, vai ser feita ali umas decisões das federações, porque o plano, né, a gente tem uma outra eleição para que alguém tome esse lugar, né, como presidente da CBF, mas a gente ainda aguarda todas essas atualizações sobre essa investigação. Então, é exatamente aqui, ó, se comprovada a falsificação da assinatura, a eleição de Edinaldo Rodrigues se tornaria inválida, então precisando aí realmente de novo presidente da CBF, e confirmando que é a segunda vez que o Tribunal Judicial do Rio de Janeiro destituiu o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Então já está sendo muito falado, a gente está acompanhando aí mais diretamente sobre o caso para a gente realmente entender como é que vai ficar a situação da nossa federação, que preocupa muito, né? Porque a gente tem todo esse caso dentro da seleção brasileira, que a gente vê que a seleção está com problemas, a CBF está passando por problemas também. Para você ter esse controle da própria seleção e de todos os clubes, né? A gente está vendo que nesse começo de temporada de 2025 estão gerando muitas preocupações, os clubes estão preocupados, os torcedores que acompanham o futebol estão preocupados, nós como imprensa também estamos preocupados, porque a gente vê que cada vez mais está surgindo essas bombas, todas essas problemáticas dentro da Confederação Brasileira de Futebol, vários problemas que não são novos, mas que estão sendo aí ampliados, os problemas da arbitragem, por exemplo, e que a gente vê que a CBF não está tomando ali soluções, né? E ainda mais com esses problemas internos, a gente imagina como é que deve estar todo esse caos e que cada vez mais as soluções para esses problemas, elas estão se distanciando. Pois é, viu, Nath? E agora algo me veio aqui, né, na cabeça, até seria algo que eu perguntaria se eu tivesse essa possibilidade. Se for comprovada essa falsificação dessa assinatura, bem,
a eleição dele não seria válida. E todos os documentos que ele assinou após essa eleição, e aí, será que eles são válidos ou será que eles perderiam? E entre esses documentos está a contratação do Ancelotti. Então, a gente pode ter aí pela frente, viu, um grande problema para a nossa Confederação Brasileira de Futebol. Exato. O próprio Ancelotti, ele também já se pronunciou sobre o caso, né? E ele confirmou a vinda dele. Então, a fala dele foi confirmando a vinda. É claro que nenhuma decisão mais incisiva foi tomada ainda, né? A gente não teve essa divulgação realmente o famoso martelo final, sim, né? Para dar o desfecho dessa história. Mas o Ancelotti confirma a sua vinda, ele que inclusive a sua vinda é prevista, né? Para o final desse mês, já para ele começar os trabalhos mais diretamente dentro da Seleção Brasileira de Futebol. Mas é algo que preocupa, ele deve chegar no final do mês, né? Mas se ele, de fato, né, falsificou essa assinatura e ele, de fato, não for o legal, né, presidente da CBF, pode ser aí, né, gente, que a gente tenha que ver alguns ajustes aí para frente, né, dentro da CBF. Mas gera, assim, uma certa preocupação, né? Que loucura, gente. Com certeza, depois, né, que for tomada essa decisão, mas tudo está se encaminhando, né, já está afastado, tudo está se encaminhando aí para que ele deixe o cargo, né, e a gente vai ter também as decisões que vão ser tomadas pelas próprias federações, né, de cada estado, de cada estado assim que a gente tem do Brasil, né, que tomam conta das federações estaduais. Então, os presidentes dessas federações, eles também tomam partido, têm voz, né, nessa situação. Então, de ver como é que vai ser levado à frente, caso haja, assim, a saída do Edinaldo Rodrigues dessa presidência, né, caso seja confirmada. Mas acredito eu que depois dessa decisão, né, outras investigações vão acabar surgindo, porque realmente dúvidas como essa, se a suposta falsificação for confirmada, então se ele poderia ter falsificado um documento, quem sabe os outros que poderiam ter sido falsificados também. Então, eu acredito que a validade deles, né? Se realmente eles são legalmente válidos com uma pessoa que estaria supostamente ocupando um cargo que não lhe era devido, né? É a ponta do iceberg, né? Essa é a verdade. Isso. Essa suposta falsificação é a ponta do iceberg para muitos outros casos que a gente está vendo dentro da CBF. Então, acredito que a novela não vai acabar por aqui, né? Mesmo após a decisão final ter sido tomada. Eu acredito que só vai dar brecha para outras investigações acontecerem, para a gente descobrir muito mais também do que está acontecendo nesses internos da CBF. E a gente fica preocupado, né? Porque a gente sabe, quando a gente tem, por exemplo, um clube de futebol e a presidência desse clube de futebol já não está dando certo, imagina a CBF que tem essa dimensão, né, e esse poder sobre todos os clubes de futebol, sobre todos os campeonatos. Então, gera preocupações de saber sobre a organização de campeonatos que ainda estão por vir, de campeonatos que estão rolando. Então, realmente, é algo muito maior, né, algo muito maior que o Edinaldo Rodrigues, envolve realmente todo o Brasil, tem muitas pessoas envolvidas. Então, a gente fica nesse aguardo para ter essa decisão final e para saber como é que as soluções vão vir após, né, a definição do tribunal. Vamos às cenas dos próximos capítulos. Às cenas dos próximos capítulos. Bem, agora vamos falar sobre o nosso futebol local, porque tem Asa, tem Penedense, tem CSA e tem CRB em campo, não é isso? Nesses próximos dias. Pois é, aquela sexta-feira recheada, como a gente fala, agenda, né? A nossa agenda, apesar de todo o caos, a gente mantém aqui com a nossa agenda desse final de semana, trazendo para vocês esses jogos que vão acontecer, para lhe deixar muito bem informado. E a gente começa falando das nossas equipes locais, né? Dos nossos representantes alagoanos no cenário nacional. Começando falando de Brasileirão Série D, com nossos dois representantes, Asa e Penedense. Ambos entram em campo no sábado. A gente tem o Asa entrando em campo às 3 horas da tarde, jogando fora de casa contra a equipe do Lagarto. Tá, o Asa que é o primeiro colocado e o Lagarto é o segundo colocado do grupo A4 da Série D. Mesmo até com a vitória do Lagarto, o Asa ainda se torna ali na frente pela questão de pontuação, né? O Asa é o líder isolado ali com 12 pontos, então tá mais tranquilo nessa situação, mas entra em campo amanhã nessa esperança de conseguir, né, manter essa boa sequência que o Asa vem tendo. É uma campanha 100%, então todos os jogos foram vitórias que o Asa conseguiu aí agregar. Então o Asa que vem muito forte, uma dessas equipes favoritas na Série D, buscando aí manter essa sua continuidade. Falando agora do Penedense, que vai jogar dentro de casa também às 4 horas, também no sábado, mas agora às 4 horas, contra a equipe do Sergipe. E o cenário do Asa é completamente diferente do cenário do Penedense, né? O Penedense que está com dificuldades nesse Campeonato Brasileiro da Série D, ainda não venceu, atualmente é o último colocado do grupo A4, então está precisando aí para ontem, né, de uma vitória. Vai ser difícil
enfrentar o Sergipe, não é uma equipe fácil de estar se disputando, mesmo o Penedense jogando dentro de casa, então vai precisar de toda a sua força para conquistar essa primeira vitória na competição e garantir uma classificação mais tranquila na Série D. Agora, falando de Brasileirão Série C, a gente tem o CSA como nosso representante alagoano e o CSA que também joga amanhã fora de casa. Às 5 horas da tarde, a equipe azulina vai enfrentar a equipe da Tombense. E esse jogo é interessante em relação à classificação de tabela. O CSA atualmente é o 7º colocado e a Tombense atualmente é o 6º colocado e as equipes empatam aí em questão de pontos, né? As equipes têm a mesma pontuação e o que difere ambas as equipes é a questão do CSA ter um cartão vermelho. Então, por isso que o CSA fica abaixo na classificação da tabela. Então, é aquele jogo de confronto direto, né? Quem vencer abre uma distância ali para o seu adversário e também garante uma melhor classificação na tabela. E no domingo, para fechar a nossa agenda dos alagoanos, o CRB joga dentro de casa às 4 horas da tarde contra a equipe do Criciúma. Um jogo que é importantíssimo também para o CRB, a gente comentou aqui durante a semana, a esperança é de casa cheia para essa partida. E o CRB que vem numa sequência não muito boa na Série B, vem de uma sequência de muitos empates, então está precisando também de uma vitória para garantir uma classificação e um lugar na tabela mais tranquilo. O CRB que ainda está na primeira página, deu sorte ali que os adversários que estão próximos, a combinação de resultados foi positiva, então não tem essa distância tão grande assim para a zona de classificação para o G4, mas precisa realmente dessa vitória para voltar com aquele gás que estava do início do campeonato. Muito bem. Agora falta falar da Série A, né? Tô sabendo que tem vários clássicos aí, aquela agenda bem bacana para quem gosta de futebol no final de semana. Com certeza a gente falou de Série D, Série C, Série B e agora a gente vai falar de Série A, que mais uma vez a gente segue, né, com todo o nosso plantel aqui, todos os nossos jogos que a gente vai ter nesse final de semana, mais uma rodada da Série A e essa rodada aqui promete muito, né? A gente tem clássicos estaduais, tem clássicos aí regionais também, então muito jogo para a gente estar acompanhando. A rodada começando no sábado às 4 horas da tarde, com inclusive um desses clássicos, né? Um clássico nordestino. A gente tem o Ceará enfrentando a equipe do Sport. Também no sábado, às 6h30 da noite, a equipe do Vasco vai estar recebendo o Fortaleza. E para finalizar os jogos do sábado, às 9 horas, a gente tem o São Paulo recebendo a equipe do Grêmio. E agora a gente tem uma vasta variedade de jogos no domingo, inclusive domingo, 4 horas da tarde, já começando com um clássico paulista. A gente tem o Corinthians recebendo a equipe do Santos, domingo às 4 horas da tarde. Inclusive que esse jogo marcaria a volta do Neymar para os campos, né, para os gramados, mas já foi anunciado que ele não vai estar disputando aí esse clássico contra o Corinthians e fica no aguardo sobre o jogo na Copa do Brasil na próxima semana. Também às 4 horas da tarde do domingo, mais 2 confrontos, a equipe do Juventude recebendo o Fluminense e aí o grande clássico nordestino, né, o Bavi, Bahia e Vitória também jogando, né, às 4 horas da tarde. Todos os olhos para esse jogo, né? Clássico é outra história, né? O Bahia que vem numa excelente sequência, o Vitória que não vem tão bem das pernas assim, mas é aquele clássico, um clássico que tem muita história e a gente sabe que clássico o resultado é diferente. Domingo, às 6h30 da noite, a gente tem a equipe do Bragantino recebendo a equipe do Palmeiras também, um confronto aí entre paulistas. A gente tem mais um clássico, um confronto aí agora carioca. A equipe do Flamengo às 6h30 da noite também recebendo a equipe do Botafogo. E às 8h30, o Internacional recebendo o Mirassol. Para fechar, né, toda essa rodada de domingo, a equipe do Cruzeiro recebe aí o Atlético Mineiro, mais um dos clássicos, né? Então a gente tem uma vasta variedade aí de clássicos nesse Brasileirão Série A. Verdade. Fechamos então a nossa agenda aqui, né, do futebol. Vamos agora falar sobre basquete e NBA. Ontem teve partida, já quero saber o resultado, viu? Já vou adiantar, Mara, que o resultado foi aquilo que a gente esperava. Foi aquilo que a gente esperava, a gente vai dar uma olhada no nosso chaveamento, nosso famoso, emoção, nosso querido. Ficou tudo para emoção. A gente já olhando aqui, a gente teve ontem um jogo, né, um jogo isolado aí pelos playoffs da NBA, que já está nas suas semifinais, já está naquela reta finalzinha, né? Porque Isso. falta só ali 2 equipes garantirem a vaga para saber quais vão ser as 2 finais que a gente vai ter, as finais das conferências. E ontem a gente teve uma partida isolada entre a equipe do Oklahoma Thunder e a equipe dos Nuggets. O Oklahoma Thunder estava com a vantagem, mas a gente já conhece o histórico dessas 2 equipes aqui se enfrentando nas semifinais e o Nuggets foi lá e deixou tudo igual, um 3-3 e aquilo, né? Tudo ficou reservado para o último confronto, Nossa. garantindo aí
essa emoção. A gente vendo aqui, né, que também do lado da Conferência Oeste, o Timberwolves já está classificado, só esperando aí quem vai ser o seu adversário. E da Conferência Leste, quem também já está esperando seu adversário é a equipe dos Pacers, né, a primeira equipe a se classificar. E ali a gente vendo, né, o último confronto, essa última disputa aí das semifinais do lado da Conferência Leste, a equipe dos Knicks e dos Celtics. A gente vendo que o Knicks está com essa vantagem aí de 3-2, que inclusive é o confronto de hoje. Então hoje, né? De hoje. Ou vai ter emoção ou vai ser definido. Ou vai ter emoção ou vai ser definido, exatamente. A gente vai dar uma olhada no card dessa partida às 9 horas da noite. A gente tem esse jogo entre Knicks e Boston Celtics. E é aquilo, né? O Knicks está com a vantagem. A gente já viu essa história ontem. Vamos saber se vai se repetir ou se o desfecho vai ser diferente. Porque o Knicks está com a vantagem de 3-2. Se vencer, garante um lugar na final e vai jogar aí contra o Pacers. Do outro lado, o Boston Celtics, se vencer, deixa tudo igual e leva para o último jogo também. Muito bem. Nath, muito obrigada. Na segunda-feira você volta e aí a gente vai saber, né, se esta tabela dela estará definida ou se a gente ainda vai mais para frente. Com toda certeza. Segunda-feira essa é a promessa, né? Trazer todas as atualizações e todas as movimentações aqui em todos esses campeonatos. Muito obrigada mais uma vez, tá? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Vamos continuar falando sobre esporte, só que agora